O senhor tem uma grande preocupação, juntamente com o presidente do Simers e todos os colegas da diretoria. Outro dia também falei com o presidente do CREME, doutor Eduardo Trindade, da preocupação de que muitas coisas recaem sobre os ombros dos médicos e também de toda a estrutura funcional de enfermeiros, auxiliares, mas há uma grande preocupação que, às vezes, o problema está numa estruturação física, uma estruturação de atendimento, de vacinação, inclusive de informação. Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui, ela é super importante para que as pessoas que estão nos ouvindo também entendam um processo todo como um todo, e não só apenas uma parte que muitas vezes vem a grande reclamação, né? Agora há pouco eu estava passando para o pessoal aqui uma entrevista feita com a Sociedade de Odontologia do Rio Grande do Sul, o Lions, que estão fazendo amanhã em Camaquã um evento para avaliação gratuita na Praça Central de Camaquã sobre câncer de boca. E o motivo da rádio estar fazendo esse tipo de entrevista é justamente para tentar trazer o maior número de informações possível para as pessoas entenderem, né? Como as pessoas podem também fazerem parte do processo de solução e não só do problema, que é isso que o Simers também trabalha, né, doutor? Com certeza, Fábio. Gostaria de saudar também aí nossos colegas médicos que estão trabalhando essa manhã em Camaquã aí, se dedicando a cuidar da saúde da população. O Simers está muito preocupado e atento com essa superlotação que está acontecendo em todos os hospitais do estado do Rio Grande do Sul, essa falta de leitos que vem acontecendo, né, e a precarização de alguns hospitais. Hoje existe uma dificuldade muito grande financeira dessas instituições que estão passando por um momento muito delicado. Sim. E o Simers está acompanhando de perto isso, fazendo vistorias, numa ação que tenta ser o mais efetiva possível, para mostrar para as autoridades competentes que a saúde tem que ser prioridade, né? As autoridades têm que olharem lá, os gestores públicos têm que olharem a saúde como uma prioridade, a saúde da população tem que ser a prioridade. Não é fácil. O doutor Marcelo, outro dia eu conversei com ele, nós temos um problema grave aqui em São Lourenço do Sul, né? Inclusive os seus colegas aqui de Pelotas, que atendem lá, acaba dando um problema, deságua o problema para os hospitais lá de Pelotas, para o hospital de Canguçu. Inclusive o prefeito de Pelotas outro dia estava me dizendo que agora não há atendimento suficiente para a população de Pelotas. Outros municípios estão se recorrendo em função de problemas graves e inclusive financeiros, o que mais chama atenção, né, doutor? Eu acho que o maior problema hoje dos hospitais de todo o estado do Rio Grande do Sul é a questão do aporte financeiro, é da captação de recursos e dos recursos que tem que chegar nos hospitais que acabam não chegando. Na verdade, o que chega é muito deficitário, é insuficiente. Existe um subfinanciamento do SUS hoje que acaba causando isso. Estivemos em São Lourenço há poucos dias, há umas 2 semanas atrás. Sim. Conversamos com a diretoria do hospital, que está tentando melhorar a gestão, captar recursos, mas o hospital tem uma dívida importante e existe um déficit do que é gasto no hospital que não está sendo coberto pelas administrações, aí, tanto municipal como estadual. E nós não estamos falando, em hipótese nenhuma, de qualquer tipo de administração fraudulenta nem nada. O problema é que não há recurso para fechar a conta. Camaquã, um hospital que tem muitos leitos, tem um bom atendimento, é referência também, a mesma coisa. Aí Canoas, onde o doutor Marcelo atendia, conhece bem a realidade, né? É uma coisa generalizada. E o problema é que isso vai se somando, vai se acumulando, as pessoas não tendo o tratamento necessário, vai agravando, vai aumentando o número de óbitos e muito, inclusive, de coisas que poderiam simplesmente ou mais simples ser tratadas, né? Fábio, o que nos preocupa muito, assim, que acaba a população, às vezes, culpando o médico pelo esse caos que tá a saúde. E, na verdade, o culpado não é o médico, é a falta de recursos. Então, o que eu proponho, e eu acho que a população deve cobrar do seu vereador, deve cobrar do seu prefeito, deve cobrar dos seus deputados, que tragam a saúde como prioridade no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que melhorar muito a saúde no estado do Rio Grande do Sul. E agora eu estava vendo a Grande Porto Alegre, a Grampal aí, né? Tive já em 2 ou 3 reuniões na Grampal. Agora o pessoal do Hospital Conceição, aí o
o Barrichello, né, trazendo uma sugestão daqui a pouco de usar fundo para sanear, mas sempre apagando incêndio, né, doutor? Sim, até nós sugerimos numa reunião da Assembleia Legislativa que seja criado aos moldes do Estado de São Paulo a criação de um SUS gaúcho, que seria uma complementação da tabela SUS pelo governo do Estado para alguns procedimentos que são feitos pelo SUS, que tem a tabela muito defasada. E essa criação desse SUS gaúcho estimularia os hospitais, tanto do interior como da capital, a realização desses procedimentos e, consequentemente, redução de filas. É. Como é que o senhor percebe, assim, francamente, eu sei que a luta de vocês é por tudo, né? E principalmente para que o médico não fique no para-choque do problema. Há alguma solução, assim, de entendimento, de melhoria? Daqui a pouco, o senhor falou uma coisa agora interessante sobre um SUS estadual, de que haja um jeito desse recurso que muitas vezes sai dos municípios e que demora, vem a conta-gota, vem de forma errada. Nós estamos. Uma coisa que acontece em Camaquã, acontece em todos os municípios, doutor. A Câmara de Vereador, nas emendas impositivas, repassando o dinheiro do município para pagar conta no hospital que é regional, que atende Estado, atende União. Nós estamos sempre apagando incêndio, criando jeito de, não sei, tapar o sol com a peneira. Não sei se o senhor percebe isso. Fábio, a convite do vereador Rafael Amaral, eu estive numa audiência pública no município de Rio Grande, acho que faz uma semana, que discutia, e nessa audiência pública tinham mais de 10 hospitais da região sul, e todos estavam contando a mesma situação da falta de recursos, das dificuldades financeiras, do subfinanciamento. E nessa audiência pública ficou claro que tem que existir uma política pública que incentive os hospitais a trabalharem pelo SUS, que pelo menos paguem o custo, porque esse subfinanciamento é o que preocupa muito, porque as instituições estão se arrastando e não estão conseguindo dar conta da demanda. E quem está sofrendo é a população gaúcha. Então, isso é algo que nos preocupa muito, né? Sim. Eu acho que alguma solução tem que ser tomada. A sugestão que o Simers deu foi a criação de um SUS gaúcho, que seria uma complementação de alguns procedimentos da tabela SUS, como acontece no estado de São Paulo, que foi chamado de SUS paulista. Não, se tem uma solução ou uma ideia legal no outro estado, não tem problema a gente copiar e trazer para cá, né? E nessa mesma audiência pública, eu fiz uma sugestão pessoal que todos os vereadores da região sul, dos municípios da região sul, que eu digo da região sul, do estado do Rio Grande do Sul, e também, eu acho que pode ser ampliada essa ideia para todos os vereadores do Rio Grande do Sul, que tratem a sua população com prioridade e coloquem as suas emendas impositivas nos municípios que têm, 100% delas na saúde. Para reforçar. Principalmente agora, nesses meses de inverno, que o Rio Grande do Sul sofre tanto com a superlotação pelo aumento das doenças respiratórias, das doenças cardiovasculares, das doenças vasculares, né? O senhor sabe que a gente sempre teve um sonho, por exemplo, aqui em Camaquã, de nós ter a questão da oncologia, né? Então, você trabalhou, você tem um problema burocrático, tem um negócio que não dá para, numa entrevista que acaba não esgotando isso, mas sempre com muito problema. Aí conseguimos, na pandemia, as UTIs aqui para Camaquã. Então, olha, temos a UTI, está funcionando, vai ser mantidas as UTIs pós-pandemia, vai. Então, temos a solução para a questão oncológica. O problema agora é financiamento da questão oncológica. Quer dizer, a gente vai tentando resolver o negócio e continuamos ainda não conseguindo avançar na melhoria, tentar regionalizar o problema de tratamento oncológico, mas nós estamos ainda lá atrás com o problema de financiamento do gerente, quer dizer, o hospital da região, do pagamento do médico, do enfermeiro, das suas questões trabalhistas, Quer dizer, a gente parece que não consegue avançar isso, né? Não, nem tudo é só notícias, digamos, negativas, Fábio, né? Ou ruins. Essa semana, o Simers esteve numa semana em Brasília, eu estive lá representando o Simers, e também como diretor da Federação Nacional dos Médicos, e tivemos duas conquistas muito importantes. Uma que foi aprovada na Câmara dos Deputados, a PL 67,
49, que ela tipifica de uma forma mais gravosa crimes contra médicos e profissionais da saúde na sua atuação profissional. Então, por exemplo, aquela onda de pessoas que iam lá, agrediam médicos nos hospitais, nas UPAs, a pena vai ser agravada. Então, acho que isso é uma forma de mostrar para a população que o culpado não é o médico, e sim é o sistema. E se a pessoa não entender, com certeza vai ter uma pena e a pena vai ser mais grave. Olha, em qualquer profissão, inclusive no rádio, tem gente que não deveria estar usando o microfone, né? E em qualquer profissão, inclusive no setor de vocês também existe problema, nos advogados existe problema, mas isso é mínimo, né? É perto desse tipo de coisa que acontece. O que o senhor está falando é de uma colocação, depositar no médico ou no sistema que está ali, na pessoal que atende, um problema. A quantidade de gente não atendida num hospital, numa UPA ou pronto-socorro com lotação máxima, onde as pessoas levam horas, às vezes a culpa, ou a maioria das vezes, a culpa está na gerência do processo todo, lá desde o início, né? Então, é bom que haja proteção nisso e haja respeito pelas pessoas que trabalham, né? Eu acho que o principal é respeito, né, Fábio? E uma outra notícia boa que foi aprovada na Comissão de Trabalho, que é um projeto que nós temos há mais de 60 anos, a categoria médica, o piso nacional dos médicos e odontólogos, para 20 horas. Então, agora ele vai avançar para mais uma comissão e após passa para o Senado. Então, essa é uma demanda da categoria médica que, com certeza, o médico com melhores condições de trabalho, com melhor remuneração, com certeza a entrega para a população vai ser muito melhor. Não, e o próprio serviço médico nos municípios, né, doutor? Ele é super interessante e às vezes falta, inclusive, concurso para médicos em função de não ter um plano de carreira, não ter um piso, né? Isso, e o que acontece, Fábio? Por exemplo, o exemplo de Camaquã, médicos meses sem receber salário, São Lourenço do Sul, como tu passou também, essa terceirização da medicina que acaba fazendo uma precarização das condições de trabalho, né? Isso tudo além da precarização dos hospitais, da falta de recursos, vai agravando o sistema de saúde, né? Eu vou lhe dizer, o senhor me puxou um assunto que eu acho que nós temos que trabalhar um pouco mais para isso. As pessoas no terceirização, não estou falando do trabalho do médico, né? Mas tu perde a referência do profissional e a população atendida, né? Isso é uma coisa assim que eu acho que nós tínhamos que tentar trazer de volta, de alguma forma, que o médico que atende a região, ele conhece a região, ele vive a região, ele mora na região. Essa questão da terceirização, doutor, e pode ter uma opinião contrária, mas ele não vive a região, ele vem aqui, faz um plantão, vai para uma outra região, ele não mora, ele não costuma, ele não sabe os costumes, ele perde um cordão umbilical que eu acho importante com a região. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Não, a gente acha que é muito importante esse vínculo com a população, e a terceirização, ela acaba perdendo esse vínculo, por quê? Porque a condição de trabalho do profissional que ele é terceirizado, ela é tão ruim, que ele acaba tendo que ter 3, 4, 5 empregos, ele sai de um plantão, vai para outro, hoje ele está em Camaquã, amanhã ele está em São Lourenço, amanhã ele está em Pelotas. Por quê? Porque ele precisa ganhar, tem municípios que não pagam, daí ele tem que trabalhar no município que pague, porque ele trabalha num outro que vai atrasar 3, 4 meses, e ele é como um profissional. Tu imagina, Fábio, qual é o profissional que trabalha 3 meses, 4 meses sem receber o salário? Não, é ruim. E aqui hora tá vendo participação dos ouvintes aqui, mas só para concluir que a minha questionamento não é só sobre médico, eu falo sobre pessoal da promotoria, juízes, entendeu? Viver a região, saber como a gente vive, como vive, para que a estrutura fosse mais assim, mais de comunidade, né? Eu acho que é isso a questão. Eu queria lhe perguntar um assunto aqui, um amigo está me fazendo uma pergunta, eu não vou citar o nome dele, mas eu queria lhe perguntar sobre a distribuição de recursos federais e estaduais de uma forma regionalizada, tá? Por exemplo, por que existe no Brasil, vou falar no Brasil e depois podemos falar no Rio Grande do Sul, estruturas que conseguem melhorar, inclusive ter um avanço tecnológico, inclusive de prédios, muito mais do que estruturas municipais ou regionais, na questão hospitalar. Por exemplo, grandes hospitais de referência,
Em São Paulo, Alberto Einstein, outros. No Rio Grande do Sul, Moinho de Ventos, Mãe de Deus, em detrimento aos hospitais regionais que estão quase não, ou em estado de falência. A distribuição correta dos recursos, doutor? Tem muitos fatores que influenciam nisso, Fábio. Por exemplo, assim, ó, tu citou nomes do Hospital Moinhos de Vento, do Hospital Albert Einstein, que são hospitais que eles não são 100% SUS, eles são hospitais que eles têm alguma filantropia, que eles atuam com convênios, atuam com pacientes particulares, e eles conseguem se manter e ser um case de sucesso. Certo. E a questão do recurso, a alocação do recurso, eu acho que tem que ter uma melhor equidade. O que seria essa equidade? Entender cada região melhor, os gestores, tanto federais como estaduais, para fazer uma aplicação correta de cada município. Cada município tem que ser visto com as suas particularidades. Sim. Por exemplo, a realidade de Camaquã é muito diferente da realidade de Passo Fundo, é diferente da realidade de Bagé, é diferente da realidade de São Lourenço do Sul. Então, isso tem que ser feito um grande estudo para ver a real necessidade de cada município e qual é a forma de chegar a esse recurso. E, com certeza, a única coisa que eu tenho uma convicção é que faltam recursos para a saúde em todos os municípios. É uma coisa que eu não entendo. Assim, sou leigo no assunto, por isso que eu estou lhe fazendo pergunta, né? É a questão da remuneração, serviços, se a contrapartida, se os valores que a gente recebe é o mesmo valor que outras estruturas recebem. É uma coisa complexa, mas o foco principal é isso que o CIMER está trazendo, é justamente isso. Tem que haver investimento, tem que haver aprofundamento, tem que haver, inclusive, eu acho que um olhar de estratificar esses custos, centrais de custos que tem dentro dos hospitais, assim, né, para ver se há como remanejar isso, porque eu gostaria muito, vou lhe confessar uma coisa, eu gostaria muito que nós não precisássemos mandar 120, 150 pessoas por dia de Camaquã para um grande centro. Entendo e vocês têm razão, e eu acho, Fábio, que algo que tem que ser cobrado dos gestores é o quê? Que a saúde tem que ser o foco principal. A pessoa sem saúde pode ter o dinheiro que for, a existência da vida está na saúde da pessoa. Então, eu acho que isso aí tem que ser tratado como prioridade. Trabalhar. Gastar em saúde não é gasto, é investimento. Não, nós temos que fazer isso, mas a discussão ela tem que ser aprofundada e é por isso que eu quero agradecer muito aí aos CIMERS, que nos atende sempre bem, doutor Felipe. E continuamos junto aí nas notícias boas e também nas notícias que não são tão boas, mas para fazer a população entender, né? Claro, que com certeza. a saúde tem que ser trabalhada. E aí eu faço uma reclamação aqui, né? A população, por exemplo, na vacina da influenza, uma vacina tão antiga que nós temos no Brasil, né? Índices de vacinação aqui na nossa região, na nossa cidade, extremamente baixos, né? Fábio, então agradeço a oportunidade que no teu programa aí. Os CIMERS têm um lema que é defendemos os médicos, mas defender os médicos é defender a saúde. Exatamente isso.